Pessoal, então vamos aí iniciar a nossa aula, né? Hoje nós vamos trazer um outro episódio e comentar sobre um outro gênero do conteúdo da Escola da Inteligência, seguindo aí a sequência, né, das cenas que a gente tem discutido aqui em sala de aula. E hoje o gênero escolhido para o nosso episódio é o gênero ação, né? Então vamos dar continuidade com o nosso episódio 4 do material de vocês físico, né? E claro, vocês também têm uma continuidade dos estudos lá no portal Inteligência Jovem, que quem adquiriu o material conseguiu aí, né, ganhar de brinde o QR Code para poder ter acesso à plataforma virtual. E o complemento de estudo está todo lá, inclusive vídeos, tem também vários tipos de dinâmicas para vocês aproveitarem o conteúdo, atividades, enfim, algumas aulas prontas para vocês também visualizarem, né? E usufruírem desse conteúdo da melhor maneira possível. Como eu falei para vocês, o tema escolhido da aula de hoje é o gênero ação. E aí eu já começo a nossa aula questionando vocês se vocês gostam de filmes de ação, por exemplo, né? De toda aquela agitação que acaba acontecendo nos filmes, inclusive filmes com muita adrenalina. Então, em relação a isso, você acha que está faltando ação na sua vida? Num contexto geral, analisando a sua vida pessoal, em que gênero você mais está aí se adequando? Em que gênero você está mais se encaixando, melhor dizendo, né? É o gênero de comédia? É o gênero de aventura? É o gênero de ação? Ou não, professora? O gênero que mais se adequa à minha vivência é o gênero de romance, porque eu sou muito romântica. Então, que tal pensarmos sobre alguns temas, né? Alguns temas relacionados a gêneros cinematográficos, que é o que a gente vem fazendo aí no decorrer das nossas aulas. Hoje, especificamente, sobre o gênero ação. E para a gente refletir sobre isso, a gente pode então começar a pensar sobre se nós estamos aí colocando a ação na nossa vida, se nós estamos tendo atitude, né? Se estamos sentindo a adrenalina do que é viver. E para que a gente possa continuar essas reflexões, a gente traz aqui perguntas disparadoras que nos ajudam, né, não somente a refletir sobre a nossa vivência, sobre o nosso cotidiano, mas também a refletir sobre coisas que a gente talvez não pensaria se não tivesse a Escola da Inteligência para nos instigar. Então, vamos lá. A primeira pergunta disparadora fala o seguinte: quais são suas ações nas cenas de perigo dos filmes e da sua vida, né? Quais são suas emoções no que se refere a um momento de ação ou em um momento de perigo, de adrenalina que acontece na sua vida? O que você sente nesse momento? Ou melhor, qual parte para a ação você considera todos os riscos envolvidos, né? O que sua postura nessas situações pode trazer de consequências? Será que em um momento de adrenalina eu estou pensando racionalmente ou eu, nesse momento, estou pensando coisas instantâneas que eu posso vir a cometer nesse momento e depois me arrepender porque eu fiz sem pensar, não tive esse tempo racional para analisar, né? E isso tudo se transformou em uma consequência de repente ruim. Ou seja, no momento da adrenalina, de euforia, a gente não pensa muito, a gente não reflete sobre o que nós vamos fazer, sobre o que nós vamos falar, sobre como se comportar. Então, como esses riscos trazem consequências para a sua vida, né? A partir dessas atitudes, da sua ação desse momento. Quais efeitos especiais dos filmes você gostaria de ter em sua vida, por exemplo? E por que eu escolheria tal efeito? A gente poderia pensar aqui em diversos efeitos que a gente acaba vendo aí, cinematográfico, né? Por exemplo, alguns poderes sobrenaturais que alguns personagens eles acabam recebendo, né? Então, esses efeitos, eles às vezes trazem, na maioria das vezes, trazem oportunidades que talvez a gente sem esses efeitos especiais nos traria, sendo pessoas comuns.
Então, Não quero ser chato, não, oi. mas, digamos assim, heróis da Marvel, alguns deles, não ia dar muito certo, não, na vida real. Tipo É, né? assim, olha o Dr. Banner. Tipo assim, se ele meio que vai para um. Tipo assim, é um humano que acaba quase morrendo numa bomba nuclear, aí vira um homem todo fortão, musculoso, com um problema de dupla personalidade. Não dá certo, não é assim que funciona. Uma bomba nuclear mata alguém, Com é porque ela certeza, destrói Alan. código genético. Mas aí você já estaria indo além, né, do que a gente talvez traria para a realidade. A gente está Olha querendo pegar aqui, aqui só alguns exemplos que poderíamos adaptar, por exemplo, na nossa vida real. Existem alguns efeitos especiais que olha, seria heróis interessante com de a trazer para a nossa vida real. Você não acha? Olha, heróis com uma tecnologia avançada, por mim tá beleza, já que a tecnologia é super avançada. Pronto. Mas o problema é esse. Heróis como Capitão América, ou heróis como, vejamos aqui, o, o Capitão América, o Homem-Aranha, ou alguns outros, ou heróis da DC, tipo Flash, não ia nem dar certo na vida real. Uma aranha não aguenta quantidade enorme de radioatividade. Também um ser humano com aquele negócio, nossa, não é ainda o soro super soldado ainda não existe. E em segundo lugar, desde quando você é atingido por um raio, aí um reator de partículas explode cheio de produtos químicos de você e você ganha poder de super velocidade? São alguns questionamentos interessantes, né, em É um relação a esses questionamento efeitos especiais estranhos. que são sobrenaturais até Mas demais. é sério, olha, tirando essas outras coisas aí, tipo assim, ó, os X-Men, pelo menos faz meio que sentido, já que é por causa de meio que um vestígio de um alienígena que deu poder, um alienígena cósmico altamente poderoso. Uhum. Também a gente poderia estar pensando como efeito especial para Ficou o trazer um pouco DNA para a nossa deles. vida, na realidade, um efeito especial que nos desse força, né? Que nos desse um pouco mais de força para Não quero superar ser as chato, mas dificuldades um ou ser superar humano o. com uma força superior, ele meio que teria que ter quantidades extremas de miofibrila dentro da nossa célula muscular. Mas o problema seria esse, é porque com uma grande quantidade é porque nossa estrutura, nossa densidade vai ser muito mais densa do que qualquer animal vivo na Terra, e isso pode meio que dar um problema. Entendo. Nesse caso aqui, a gente está pensando hipoteticamente aí, Eu sei, tô na falando mesmo. possibilidade de trazer algum efeito especial de filmes cinematográficos aí para a nossa realidade. Bom, Meio existem que, alguns que a gente, mesmo que quisesse trazer, não faria muita diferença, ou não professora, faria diferença uma extraordinária a ponto curiosidade, de nem rapidinho. conseguirmos incluir ele Os na nossa cientistas meio que realidade. afirmam que para criar uma armadura igual ao Homem de Ferro no universo dos filmes, precisariam de uma fonte de energia meio que maior que uma cidade para isso acontecer. E sem falar que meio que já estão a fizeram uma vez um traje, uma vez eu vi num vídeo, de que um traje já tem um sistema de voo. É, tipo uma armadura no Homem de Ferro, mas um sistema de voo meio que protótipo. Sim, entendo. Pois é. Seguindo aqui adiante, né? Já que a gente discutiu um pouco sobre essa questão dos efeitos especiais, em que situações da sua vida você usaria, por exemplo, um dublê, né? Quais seriam as possíveis consequências disso? Será que é interessante mesmo, né, vivenciar isso na realidade? E se existisse a possibilidade da gente ter um dublê, o que vocês acham? Seria interessante, seria negativo ou seria positivo? O que você acha, Alan? Você gostaria de ter um dublê seu? Não, não ia dar certo. Não ia É dar certo, né? ia ser muita confusão. Se ele fizesse alguma besteira, a culpa ia ser minha. Exatamente, né? Então, a gente poderia pensar isso de uma forma positiva, como, por exemplo, professor, eu mando o meu dublê e fazer a prova por mim, né? Vocês poderiam ter pensado nisso. Mas, em compensação, como tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, de repente esse dublê também faz algo muito grave e coloca a culpa em você, né? Então, a gente tem que pensar sempre a partir de um peso de medidas, né?
que essa escolha de ter um dublê poderia trazer coisas positivas, mas, ao mesmo tempo, poderia trazer coisas muito negativas. O que você acha que será trabalhado nessa aula? Uma ótima pergunta. Essa aula é para que a gente consiga um momento para refletir como nós estamos agindo na nossa vida real, né? Será que nós estamos tendo atitude, colocando a ação, ou nós estamos ali passivos, né? Apenas esperando as coisas acontecerem? Será que nós estamos sendo protagonistas da nossa história? Será que nós estamos vivenciando realmente essa vida aqui, esse momento agora? Então, tudo isso a gente vai trabalhar nessa aula. E lembrando mais uma vez que o complemento de tudo isso você encontra no portal da Inteligência Jovem, né? Esse portal aí que você tem acesso a partir do momento que você adquire o material físico com o QR Code. E aí, nada melhor, gente, né, do que falar de filme de ação e trazer como exemplo o filme Velozes e Furiosos. A gente vê ali que os personagens estão se colocando em perigo o tempo todo, né, numa Uma velocidade curiosidade máxima. rapidinha. O produtor, o criador de Velozes e Furiosos, ainda não desistiu da ideia de fazer um crossover com Jurassic Park. Eu não estou muito por dentro aí do que está acontecendo aí nos bastidores, né, desse novo lançamento, mas o que eu sei é que é um filme bastante conhecido, gera muita bilheteria nos cinemas, mas é um filme aí que está tratando sempre dessa questão muito voltada para a adrenalina, né? A questão, de fato, da ação ocorre bastante no filme Velozes e Furiosos. Bem, aqui está aparecendo Velozes e Furiosos 7, então já está no 9º filme aí, e pelo que eu estou vendo, né, ele acaba, mas tem sempre uma expectativa de um novo lançamento. E como a gente está vendo aí na sinopse, é um filme que gera muita bilheteria, é uma franquia com diversos filmes, sendo que o primeiro foi lançado em 2001. No 7º filme da franquia, a equipe consegue, enfim, uma nova chance de voltar aos Estados Unidos e reconstruir suas vidas, mas toda a tranquilidade é suspensa quando um assassino profissional busca vingança pela morte do irmão, fazendo com que a equipe se reúna para impedi-lo. Então, pessoal, esse filme, como eu estava falando para vocês, é um filme que pode vir como exemplo forte aqui da nossa aula, porque é um filme que retrata muita ação e adrenalina o tempo todo, em suas partes, né? E nos filmes da saga, aí dos Velozes e Furiosos, os personagens se arriscam em corridas em carros cheios de tecnologia para proporcionar alta velocidade, e isso nos remete a alguns questionamentos. Na opinião de vocês, a tecnologia da atualidade influencia na nossa exposição de riscos? Por quê? O que vocês acham? Fora aí toda a questão do filme Velozes e Furiosos, que a gente acabou de ler a sinopse, trazendo um pouco para a nossa realidade. Será que a tecnologia, de modo geral, ela nos proporciona riscos? Interajam aí comigo. O que você acha, Alan, as meninas que estão aí na aula? A tecnologia, ela promove riscos ou não? Ela só traz coisas positivas? Acho que Tecnologia, depende. professora, Depende da tecnologia, né? professora, Oi, Alan. se os países usassem mais o cérebro do que ficar brigando, a gente já estaria muito mais avançado. E também a ciência é uma faca de dois rumos. Ou a gente pode viver, ou a gente pode morrer. Exatamente. A ciência, num todo, é muito perigosa também. Ela traz bastante benefícios aí para a humanidade, Professora, mas, num todo, é bastante perigosa. Sim, pode falar. você tá me escutando direito? É porque tá muito forte a chuva aqui. Tô te escutando bem, tô te escutando bem. Eu acho assim, tipo, depende, porque na Marvel, no filme, tem o Tony Stark, que é um Homem de Ferro. E ele tem uma tecnologia avançada que ele pode ver, tipo, as conversas, assim, de qualquer pessoa, entra, assim, na privacidade mesmo da pessoa. E mostra isso no filme real. Esse poderia ser um efeito especial que a gente teria o desejo de trazer para a realidade, não é? De repente, a gente conseguia aí ouvir o que as pessoas falam, poderia ser muito benéfico, mas vocês não acham que seria um pouco perigoso também saber o que se passa na cabeça das pessoas? Ou a gente poderia ficar bastante feliz, né, com os pensamentos alheios, ou então a decepção ia ser constante, vocês não acham?
Sim. Então, é perigoso, às vezes, a gente querer trazer alguns tipos de efeitos especiais que acabam ocorrendo aí nesse mundo cinematográfico para a nossa realidade. Mas, obviamente, como eu falo sempre para vocês, né? Tudo na vida existe um lado bom e um lado ruim. É o peso que a gente tem que medir aí para tentar compreender o que a gente deve sugar disso tudo, né? O que a gente deve sugar disso tudo. Tentar sugar sempre as coisas que são positivas e deixar de lado as que são negativas, compreendendo que as coisas negativas que acontecem na nossa vida fazem parte, e é a partir dessas dificuldades e desses problemas que a gente vivencia que a gente consegue aí se construir como indivíduo no mundo. Então, por exemplo, aqui, ó, muitas pessoas associam o comportamento de se arriscar aos jovens. Você concorda? Por quê? Será que esse comportamento de risco está muito nessa faixa etária dos jovens ou vocês acham que é distribuído em todas as faixas etárias? Está relacionado com a idade, pessoal? Se comportar aí através de se colocar em risco? Esse comportamento de se colocar em risco? Os jovens fazem mais isso? De certo modo, pensando num todo, sim, né? Dificilmente uma faixa etária mais a partir dos 40, 50 anos vai ficar se colocando tanto em risco assim, como também as crianças. As crianças a gente pode visualizar de uma outra maneira. Elas acabam se colocando em risco, mas não propositalmente. Os jovens, eles realmente têm mais facilidade de se colocar em risco, né? Da gente associar esse comportamento de euforia, de adrenalina, que movem esses jovens a tomar atitudes precipitadas, promoverem ações precipitadas, e aí, por conta disso, as consequências virem depois, né? E o arrependimento também. Você se considera veloz e furioso, né? Por quê? Você se considera uma pessoa veloz, uma pessoa furiosa, uma pessoa que está o tempo todo em adrenalina, querendo entender o que se passa no mundo, querendo compreender as disciplinas, por exemplo, da escola, né? Você está em ação o tempo todo ou você está mais aí para um aluno que fica passivo, só recebendo informação, né? Temos aqui na parte B do Eu Ensena um questionamento bem direto. Vale o risco? Será que vale se arriscar? Nos filmes de ação, os protagonistas estão o tempo todo arriscando suas vidas em busca de um propósito. O que você pensa sobre quem arrisca sua vida para sentir adrenalina? Será que vale a pena o risco? Existem atitudes que envolvem menos riscos, mas que são capazes de produzir essa mesma sensação? Será que ter fortes emoções é a única motivação para arriscar-se? Então, diante de todos esses questionamentos, vamos debater um pouco sobre isso? Será que vale a pena a gente ficar se arriscando? Ou é melhor a gente ir com calma, né? E em um momento de adrenalina, será que não é melhor tentar ter o autocontrole de si e buscar respirar mais, inspirar, né, para trazer um pouco mais de tranquilidade antes de você, por exemplo, tomar uma decisão ou partir para uma atitude, até mesmo uma ação? Então, diante do que a gente comentou aqui, avalie as atividades de acordo com as reportagens. Pular de uma ponte alta em direção à água, né? Qual é a adrenalina aqui, diante desse pensamento aqui, sobre pular de uma ponte alta em direção à água? Essa adrenalina, ela vai do verde mais clarinho até o mais forte, ou seja, ela vai ficar bem, bem elevada, e esse risco, ele é um risco pequeno ou um risco chegando aqui nessa fase vermelha aqui do nosso gráfico? Então, ó, olhem aqui para a tela, verifiquem aí que tanto na palavra adrenalina como no risco, nós temos aqui tons e cores, né? Indo do mais clarinho para o mais forte. Diante dessa situação, meus queridos, pular de uma ponte alta diante aí de um mar, de um oceano, como é que essa adrenalina ela vai se mover? Ela vem do mais fraco para o mais forte? O risco, ele sai do mais clarinho para o mais forte? Andar na montanha russa, né? Mais íngreme do mundo, essa adrenalina, ela se potencializa, esse risco, ele se potencializa ou não? Andar em cima de um prédio ou pendurar-se nele sem proteção,
Que nível de adrenalina aí você se colocaria aqui, diante desses tons, em que o mais fraco, o tom mais fraco, a cor mais fraca, né, significa aí um pouco de adrenalina, e a cor mais forte significa muita adrenalina. Usar drogas ilícitas, né? Praticar atividades físicas, fazer sexo sem preservativo, assistir filmes ou séries de terror, praticar esportes radicais. Nós temos aqui atividades que são comuns, algumas não tanto nessa faixa etária de vocês, mas que vocês ainda vão vivenciar. E aí é nesse momento que a gente tem que medir o nível de adrenalina, né? Que essas afirmações aqui, elas podem causar em vocês, né? E nesse momento aqui, o que é que pode ajudar? O autocontrole de si, o autoconhecimento também. Quando a gente consegue se conhecer, a gente consegue ter o autocontrole das nossas atitudes, das nossas ações, diante de todas essas afirmações ou diante dessas atividades que foram colocadas aqui na nossa aula de hoje. E agora, pessoal, diante do que a gente pensou aqui, que tal a gente parar um pouco e pensar numa situação pessoal? Por exemplo, escreva aqui uma situação em que você arriscou, né? Se arriscou de alguma forma. Se preferir não escrever, apenas pensa aí em uma situação e pinte o nível de adrenalina que ela proporcionou e o grau de risco que ela envolveu. Depois, reflita sobre sua atitude e pense aí qual foi a sua real motivação para arriscar-se. Então, você vai colocar aqui nesse espaço, essa já é uma atividade, que inclusive vocês têm que fazer essa atividade e tá me enviando, né? Coloca numa situação pessoal que você já passou, né? E em que nível aqui você pintaria, né? Diante do que se manifestou nessa situação, tanto de risco quanto de adrenalina. Se foi pouco, vocês colocam aqui nas cores mais claras. Agora, se isso promoveu em você bastante adrenalina e bastante risco, você vai até aqui na cor laranja e na cor aqui mais indo, aqui amarelo, né, indo para o laranja. Pelo menos é o que está aparecendo aqui na tela do meu computador, tá? Depois de refletir, o que concluiu a respeito da sua situação vivida e de suas atitudes? Aí, depois de você ter pensado na situação, de ter se colocado aqui, ó, nesse nível de riscos e de adrenalina, você vai refletir sobre e vai concluir colocando aqui, né, escrevendo para mim, o que você entendeu aí ou concluiu a respeito da situação que você viveu e das suas atitudes. Como sempre, nós aqui da Escola da Inteligência, sempre trazemos para vocês uma frase de efeito aqui e motivação também, para que a gente possa aí guardar nas nossas aulas. Para ser um guerreiro, não se deve apenas empunhar uma espada, deve-se ter uma razão pela qual empunhá-la. Então, guardem aí com vocês, é uma frase de efeito bastante forte, né? E realmente traz um impacto grande aí quando se trata desse pensamento de ação na nossa vida, de como a gente se manifesta como protagonista, como um dono, né? Dono da nossa própria história. E será que nós estamos aí, como dono da nossa própria história, vivenciando a nossa vida em ação, ou nós estamos sendo passivos? Nós estamos apenas deixando o tempo passar, as pessoas nos entregarem tudo pronto, nós não estamos interagindo nem agindo com tudo aquilo que está ao nosso redor. Essa é a nossa reflexão de hoje. O gênero é ação, e eu quero que vocês façam essa atividade, me encaminhem lá no Diário Escola, como sempre, né? Porque a partir daqui eu estou avaliando vocês, e aí eu consigo, como na nossa disciplina não há prova, eu avalio vocês a partir das atividades, tá? Eu espero que a aula de hoje tenha refletido um pouco aí sobre o propósito da Escola da Inteligência, que é fazer com que vocês reflitam sobre todos esses gêneros que a gente vem estudando, hoje, no caso, o gênero ação, e começar a fazer com que vocês reflitam mais como vocês estão aí se colocando diante da vida de vocês, né? Se estão dispostos a resolverem seus próprios problemas, ou se vocês estão deixando as pessoas resolverem por vocês. Então, a partir de hoje, se tiver faltando ação na sua vida, traga ação para ela e, a partir disso, comece a refletir mais sobre tudo que foi colocado aqui na nossa aula de hoje. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, eu vou só anotar o nome de quem assistiu a aula, tá bom? Para poder registrar aqui na chamada. No mais, vocês estão liberados da nossa aula da Escola da Inteligência.